Finalmente eu li o primeiro volume da série Off Campus. Está na hora de descobrir o que eu achei. Olá todo mundo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Bem-vindos de volta a um veredito. Eu estava com saudade de gravar, sim, minha opinião sobre primeiros livros de série. Estava bastante ansiosa para falar com vocês sobre Off Campus, que é uma série muito famosa no New Adult. Só que ela não é muito famosa há muito tempo, assim. Eu vi um grande auê, uma hype acontecendo nesse livro, mais especificamente esse ano. Embora essa série já esteja sendo lançada há alguns anos aqui no Brasil. Inclusive, ela é tão de uma hora para outra que eu percebi ali que ela estava sendo hypada, que eu já tive 2 livros da série. Eu recebi O Acordo e o Erro. Só que eu doei esses livros ano passado, porque eu nunca tinha ouvido falar mesmo. Então, de repente, no TikTok, no Twitter, vi muita gente falando dessa série. E aí a Teresa Andrade, me convidou pra ler esse livro com ela. A gente fez um bate-papo gravado, está disponível no canal dela. Então, se você quiser ter muitos detalhes sobre a nossa opinião juntas, vou deixar aqui. Mas eu resolvi fazer um veredito mais bonitinho aqui, todo organizado, as ideias, pra poder compartilhar com vocês esse que é o primeiro livro de um New Adult. E assim, eu já não lia New Adult há muito tempo, já tem mais ou menos um ano. Eu não leio nada muito jovem, de universidade, realmente nesse estilo, nessa roupagem. E abri espaço, criei uma oportunidade para Off Campus, que é tão amado assim, né? Afinal, o que o pessoal fala tanto desses livros? Então bora compartilhar minha opinião aqui agora. Antes de mais nada, esse é um veredito com spoilers, mas os spoilers vão ser bem poucos, não serão muitos os detalhes, até porque se você quiser mais detalhes, tem o vídeo com a Teresa. E além disso, vai ser primeiro uma opinião aqui mais geral para quem ainda não leu, para saber se vai querer dar oportunidade para esse livro ou não. E se você já leu os livros, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você gostou, não é mesmo? Tá continuando a série, já terminou a série? Coloca aqui nos comentários que eu vou ler tudinho. Mas antes de começar o veredito, não se esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, dar joinha aqui embaixo, compartilhar o Kabuki TV nas redes sociais, no Instagram, TikTok, tem Twitch, tem o Discord do Kabuki TV, que é o Kabuki Verso. Um espaço muito maneiro que os kabuqueiros construíram por lá. Então bora! Lembrando que os livros da série vão estar disponíveis aqui com o link da Amazon, se vocês quiserem adquirir os livros. Lembre-se sempre de utilizar os links da Amazon no Kabuki TV, porque assim vocês apoiam muito o canal sem pagar mais nada por isso, ok? Você vai financiando aí o Kabuki TV e eu vou entregando aqui as bolhufas todas. Bora! Antes de mais nada, eu vou deixar aqui do lado a capa e também a classificação e os gatilhos. Temos alguns gatilhos para estupro mencionado, não é gráfico. A gente tem também para violência doméstica, relacionamento abusivo. E se tiver alguns a mais, eu vou deixar aqui, gente, porque eu vou pegar lá no portal do BookTrigger Warnings e eu coloco aqui para vocês mais completinho, né? Nem tudo vem à minha cabeça agora. Mas estou aqui com algumas ideias pautadas, organizadas pra gente falar sobre ele, que é um livro que é muito amado e eu não via resenhas negativas, não chegavam até mim. Então, assim, eu tava animada pra ler esse livro, de coração aberta. Tentei não deixar as expectativas muito lá em cima pra acabar não me decepcionando. E afinal, gente, o que tem de bom? Porque todo mundo fala desse livro com tanto amor, né? Com tanto carinho. Literalmente, que parece ser um livro tão genérico e comum desse gênero, que chegou já há bastante tempo com coisas parecidas. O que Off Campus tem de diferente que fez sucesso agora? Antes de mais nada, esse é o primeiro livro de uma série que se chama Amores Improváveis aqui no Brasil. Se chama Off Campus lá fora, mas enfim, ela acabou se popularizando entre os fãs por esse nome aqui. E além disso, tem também alguns spin-offs. Todo mundo gosta desses spin-offs também. Eu ainda não decidi até onde a minha leitura de Off Campus vai seguir. Porém, aqui está a minha opinião sobre o livro Um Acordo. Ele é o New Adult melhorado. Essa é a minha opinião. Ele readaptou algumas questões e trouxe ali, gente, a questão do limite para certos acontecimentos problemáticos no New Adult. Eu tô falando isso porque o gênero New Adult, ele é bem massacrado por uma massa de leitores, justamente por considerar ali as bíblias do New Adult extremamente problemáticas. Eu tô falando de livros que são muito problemáticos e são famosos por isso, né? E que fazem parte desse gênero. Então, quando a gente pega um livro que ganha muita fama nesse gênero, mais uma vez, que chega agora e começa a conquistar muitos fãs, é natural que a gente questione se ele realmente é tudo isso. Porque tem esse histórico que é muito questionável. E tá tudo bem. Tá tudo bem você duvidar de um livro, tá tudo bem. Aí, o que a gente faz? A gente lê pra descobrir o que é. E aí eu falo que O Acordo, ele acaba se tornando um livro New Adult que traz as problemáticas do gênero, traz relacionamento abusivo. Ele vai trazer o jovem machista, a cultura social machista dentro dessa universidade americana, mas tudo ambientado dentro de um cenário tipicamente americano. Então, quando a gente for ler esse livro, quando a gente for questionar as questões da universidade, desse ambiente
diferente, a gente vai repensar com a cabeça de um americano. Porque ele é muito americano, gente. Tudo é muito americano. Só tem gente branca de olho azul, óbvio. Só tem gente hétero, sim. Falta representatividade, sim. Mas se você não vai com essa mente esperando coisas muito diferentes, dentro desse cenário, a gente acha coisas muito legais, muito fofinhas, muito divertidas também. Então, sim, é um livro que me agradou. Mas vamos começar com a sinopse primeiro. A sinopse vai contar a história da Hannah. A Hannah é uma vítima de estupro. Ela sofreu estupro há mais ou menos 5 anos passados no livro. E a família dela tá toda quebrada financeiramente por conta disso, já que eles usaram todo o dinheiro que eles tinham pra poder pagar advogados e colocar esse cara que estuprou a menina atrás das grades. Essa prisão não aconteceu porque o cara, ele é extremamente famoso nessa cidade. Ele tem uma família muito rica. Então, a cidade questionou esse estupro, olhou pra ela como uma garota não tão vítima assim, né, gente? Tirou a responsabilidade do cara e começou, na verdade, a colocar a culpa toda na menina. Isso destruiu a família dela financeiramente, moralmente falando, ela psicologicamente, os pais também. E aí a gente também tem um outro lado da moeda, que é a história do Garrett. Garrett Graham, ele é filho de uma lenda do hockey. Isso não é hockey, não é música, é esporte. Que é o Phil Graham, que ele é um cara extremamente famoso por ter feito grandes coisas no hockey, que é aquele patins no gelo, que você vai atrás de um disco com um negócio na mão. E o pai dele se aposentou e ele não se dá bem com o pai dele, né? A gente sabe também que até aquela altura ali, ele não tem mais a mãe dele morreu e que ele nunca mais viu o pai dele. E ele tem um distanciamento muito grande do pai dele. É como se o pai dele fez algo cruel com ele, ele não gosta dele por conta disso. Então, o livro começa assim. E a gente tem o primeiro encontro do Graham, que eu vou chamar ele de Graham, gente, infelizmente, porque Garrett não pegou. Pegou Graham na minha cabeça. E da Hannah, porque ele é um atleta do hockey que precisa, assim como todo atleta, de notas extremamente acima da média em todas elas. Ele faz universidade de história, ele cursa história, enquanto a Hannah, ela faz universidade de música, enfim, performance vocal. Ela é mais especializada no canto, na performance de canto no teatro. E ela tem notas muito altas, porque ela é bolsista integral, então ela depende extremamente das suas notas pra continuar fazendo faculdade, já que a família dela é pobre e não tem dinheiro, enquanto o pai dela tá lutando tudo que ele tem pra continuar sustentando ainda a filha, porque eles não pagam as mensalidades, mas pagam a moradia, a alimentação e tudo mais. Enfim, questões internas da vida difícil da Hannah. E aí a gente pula pro o Graham, que é o Garrett, que tem uma nota ruim, muito baixa em ética, e aí ele precisa muito tirar uma nota alta na segunda chamada pra continuar no time, senão ele sai do time. E aí, gente, vem aquela questão. Ele vai insistir constantemente pra que a Hannah aceite dar aulas particulares pra ele. Uma espécie de explicadora na minha época. Na minha época se chamava explicador, gente. Enfim, ela não quer, ela não tem tempo, ela tá cansada emocionalmente e tem que lidar com esse cara que é extremamente popular e conhecido por ser mulherengo, que pega todas as meninas da universidade que passam na frente dele e ela não quer se misturar com isso. Errada não tá, né, gente? Só que aí o Garrett, ele é engraçado e ele tem uma coisa, uns pensamentos assim de... Ele torna tudo muito leve. É incrível, assim. Desde o início do livro, eu acabo percebendo que o Garrett, ele tem situações passadas muito complicadas, mas que ele acaba focando num presente mais soft, sabe? Eu diria, em relação à faculdade, em relação ao time, em relação às responsabilidades que ele tem, em relação aos amigos. Então, quando eles se encontram, gente, é o famoso enemy to lover, sabe? A Hannah não gosta dele, ele acaba tentando firmar um acordo com ela pra poder eles se aproximarem. É uma sensação assim, gente, um azedo, né? Uma coisa meio, não vamos se dar muito bem. Até que uma hora se deem bem, porque é um hate to lover, estamos falando do casal principal. Só que aí a gente tem as questões de que eles vão desenvolver, tem todo um processo de desenvolvimento ali de amizade. O livro, ele não constitui aquele hate que vai especificamente pro lover. Eles vão pros friends primeiro. Tem todo o processo de desenvolvimento dessa parte desses dois personagens centrais de forma individual e em conjunto. E a Ellie Kennedy é uma autora que ela vai se preocupar bastante com o desenvolvimento individual de cada personagem central. Então o Garrett, eles têm as questões com o Rock, ele tem as questões dele com o pai, eles têm as dificuldades emocionais dele com tudo isso, e ele tem também a questão com a Hannah. E aí a Hannah tem a questão dela com a música, que ela tá precisando muito ganhar uma bolsa integral de novo pro próximo semestre, e mais $5.000 que vai ajudar ela financeiramente a se sustentar por lá, e que ela poderia ganhar isso no festival de inverno, fazendo uma big performance, mas que tá tendo muita dificuldade de acontecer, porque ela tá fazendo em dueto com o Cass, e que é um cara extremamente arrogante e que tá estragando tudo. E além disso, ela tem os trabalhos dela fora da faculdade, e ela tem também agora essa situação com o Garrett, que é o Graham. Então, assim, a Ellie Kennedy, ela foca bastante no romance, no desenvolvimento de amizade e amoroso desses dois personagens, mas ela acaba amadurecendo-os de forma separada também. E isso me agradou muito, porque eu comecei a me apaixonar pela Hannah logo nos primeiros capítulos e ficava questionando Garrett o tempo todo.
todo, assim. Eu tava tentando me segurar até onde eu ia pra ver onde o Garrett ia me agradar. E a Ellie Kennedy ia me dando corda, sabe? A gente tá lendo e toma mais um pouquinho aqui pra duvidar dele. E a gente vai caindo nessa armadilha que é, né? O Neil Adult, ele é muito fluido por conta disso. A gente vai questionando, a gente quer ver até onde o personagem vai. E isso torna a leitura extremamente muito prazerosa, assim. A gente vai indo, sabe? Sem perceber. E é uma história, inclusive, um livro que eu li bem rápido. Eu gostei muito da escrita da Ellie. Eu gostei da forma como ela desenvolve os diálogos e como ela consegue, tanto na narrativa da Hannah quanto na narrativa do Garrett, fazer personagens inteligentes, bons no que eles são capazes de fazer, que tem uma estrutura emocional extremamente frágil às vezes, né? A Hannah, que é vítima de estupro e que tratou isso na terapia com um psicólogo, mas que tá duvidando de até onde isso ainda a afeta, que é uma coisa que marca pra sempre, mas ela ainda não consegue ver os limites disso. Onde que tá ali, né, as arestas, até onde ela consegue viver bem em relação ao que aconteceu. E isso acaba sendo colocado na balança o tempo todo. Enquanto Garrett é um personagem que a gente logo depois vê que ele sofreu abuso e agressões do pai, né? O pai dele batia nele, batia na mãe dele. Ele odeia o pai dele por conta disso e porque o pai dele exige que ele seja uma lenda, tanto quanto ele, porque a grande culpa é desse gene que ele entregou pro filho, sabe? O Phil é arrogante, é um cara abusivo e que tem essa síndrome de que ele é dono do talento que o Garrett carrega, afinal, porque ele deu o gene dele. Então, e o Garrett quer esse senso de individualidade e independência, essa que é a palavra. O Garrett, ele quer estruturar uma vida independente do pai. Ele quer finalmente sair dessas garras do sobrenome, de ser filho de uma lenda do rock, e mesmo estando nesse esporte, que é o sonho dele. Ele quer finalmente carregar esse sonho pra que seja dele, sabe? E aí é muito legal ver isso. Ele é tão determinado nisso que ele tem dois princípios, né? Ele tem o princípio de que ele não pode se apaixonar porque o namoro é uma distração e ele não pode ser um péssimo aluno e nem responsável com ninguém. Ele tem que ser responsável, ele tem que ser cuidadoso. Inclusive, ele é o capitão do time, então ele dedica muito tempo a cuidar da vida social como se fossem irmãos mesmo. Então, ele tem essas duas grandes responsabilidades. Ele se sente muito culpado por tudo que ele tem. Ele meio que se sente privilegiado, mas odeia esse privilégio também. Então, eu gostei muito do Garrett porque ele tem essas visões, sabe? E trabalha, assim, muito essas questões logo no início do livro. E aí, a gente tem a continuidade, que eu já não posso entrar em muitos detalhes, mas onde a gente tem dois personagens que são muito diferentes, mas que de alguma forma vão se encaixando pra se tornar amigos. Essa é a palavra. Não vou falar agora nada de um relacionamento amoroso, porque não é isso que acontece, assim. Leva-se muito tempo, a história desenvolve isso muito gradualmente, pra que não só a gente como leitor finalmente entenda o conceito que é esse casal, mas os próprios personagens. Ambos precisam de muito tempo pra entender o lugar que um tá na vida do outro. Não é só a questão da maturidade que precisa vir com o tempo, mas são questões que acabam fragilizando muito os dois. Tanto os pais, em relação à vida, né, dos pais do Garrett, como a vida da Hannah e desse passado dela que ela guarda. Os traumas, né, que ela carrega por conta disso. Aí eu falo aí também da vida social dela, que foi bastante impactada por conta desse trauma. Ela não gosta de beber, ela não bebe em público, na verdade. Ela não tem confiança em ninguém, né? Ela não gosta de copos perigosos caminhando de mãos em mãos em festas. Afinal, foi esse o ponto de partida para que ela sofresse esse abuso. Então a gente tem os limites dela e aí o Garrett tentando entrar através dessa barreira que ela constrói ao redor dela também. E aí é aí que eu me apaixono, gente. É aí que eu falo que eu tô apaixonada. Emocionada, né? Paulo Hatz no Twitter. Ai, emocionada. Emocionada não. Maria Patins. Temos sim, gente, falas que eu fico, meu Deus. O jovem é muito emocionado quando tem esses termos de Maria Patins, que são garotas que só ficam com atletas porque eles são atletas e lendas do rock. A gente sabe que tem a menina interesseira, sabe? Mas não se pode colocar isso como um rótulo para todas. E a gente sabe que isso acontece. Rotula-se sim algumas meninas, não vou negar. Até porque a Hannah, quando ela chega na vida do Garrett, o Garrett se assusta com o fato de que ela não conhece ele direito, sabe o nome do menino, mas não liga. Quem liga, né? E ele fica surpreso com isso. Olha, Hannah não é uma Maria Patins. Inclusive, ele fala isso. Isso me deixa, meu Deus, qual é a necessidade de chamar alguém de Maria Patins o tempo todo? Aí eu vi que eu sou uma depois. Eu ficaria com todos eles porque eles são os atletas do rock. O que eu posso fazer? Vou dizer não. Mas aí eu fiquei assim. Até onde, sabe? Vou problematizar? Não vou passar pano. Mas também vou fingir. Porque eu fiz assim. Estou me apaixonando por Garrett, ok? Não gostei dos outros meninos. Gente, não tive motivos pra isso. Deixe os livros deles chegarem.
chegarem, que a gente vê isso com calma, ok? Por enquanto, vou me atrelar aqui às questões únicas do Garrett, beleza? Garrett é um personagem que é respeitador, não faz o mínimo, mas é respeitador, é uma gracinha, entendeu? Promete cuidar da Rena. Vamos ali numa festa, eu juro pra você, vou ser o seu guarda-costas, não vou deixar nada de ruim acontecer com você. Você não vai gostar? Leitor fã de romance? Você vai amar, querido, você vai querer, entendeu? E aí também tem as questões da Rena em relação a ele, né? Porque ela fica ali ajudando ele a estudar ética e ele não consegue entrar isso na cabeça. A gente se identifica, porque também é difícil pra gente. Então é um New Adult que acaba... Gente, ele acaba explorando demais emoções reais. A sensação de ser burro, a sensação de ser incapaz, a sensação de ter medo, ser inseguro. Tanto o Garrett quanto a Hannah. Nos seus devidos assuntos, nas suas devidas questões pessoais, em seus determinados pesos. Mas a gente acaba se identificando demais. E é divertido, assim, o andamento da história. Ela e Kennedy, embora a gente tenha esse casal principal, ela consegue abrir espaço pra trabalhar as questões secundárias. Eu ainda acho que esse livro deveria ser um pouco maior, vou falar maior, porque eu acho que ela poderia ter explorado muito mais a família da Hannah, que é uma família super importante, não só porque é da protagonista, mas porque eles estão igualmente ligados a esse trauma e esse acontecimento central, que é esse segredo que a Hannah guarda, que ela não confia a contar a ninguém, é bem pouco mesmo, e faz sentido, e a gente entende, mas assim, até onde isso impactou na família. Eu queria ter visto mais a relação dela, mas são apenas algumas ligações de família que ela faz. Eu falava, poxa, por que que não tem uma visita? Por que que não tem um problema rolando lá na casa da mãe e do pai dela, sendo comunicado, sabe? Sendo colocado na frente da Hannah também nesse livro, algumas questões de lá, pra poder aumentar mais essa visão do leitor. Então eu senti falta disso. Mas até onde a autora conseguiu explorar isso ali na limitação dela foi muito bom. Assim, eu questionei alguns plots, óbvio, mas tem muitos clichês fofinhos. Gente, tem todos os clichês que a gente ama. Desde aquele que só tem uma cama, até o fake date, que é aquele encontro falso pra agradar outro menino e chamar atenção. Tem o Enemies to Lovers, que eles são obrigados a estar juntos, a se encontrar, pra poder ela ensiná-lo. Tem aquele clichê também que ele vai levar ela em casa porque tá muito tarde. Enfim, é uma bíblia dos clichês que eu acho que a Ellen Kennedy arrasou. Ela conseguiu fazer do jeito que a gente gosta. Porque quem é fã de clichê, quem é fã de New Adult, quem fica emocionado com os boy maravilhosos, a gente amou, entendeu? É quase 5 estrelas. Eu simplesmente amei a Hannah. Ela é fantástica. Eu achei ela super inteligente, ela é divertida, ela é linda. Ela não fica, eu sou feia. Não, ela é uma pessoa completamente consciente, entende? Inclusive, isso gera um pouquinho de medo e trauma, até onde ela vai se vestir, por conta de tudo que ela passou. Eu vejo também uma melhor amiga que, embora pareça muito pouco, me deu, assim, uma sensação de que não tá ali só de bonequinha, sabe? Então, acho que a autora conseguiu humanizar esses personagens de fundo. Eu estava muito preocupada para que fosse apenas um cenário. E não. Na verdade, eles estão ali coexistindo, principalmente por conta dos trabalhos dos dois protagonistas. A questão musical da Hannah. A gente tem a Mary Jane, que é uma personagem secundária que aparece pouco, mas que tem peso cada vez que aparece. O Cass, que é o cara com quem ela faz dueto. E como isso é levado muito pras conversas e pros diálogos dos dois protagonistas. Eles não estão falando de coisas aleatórias o tempo todo. Eles estão falando de coisas reais que estão vivendo ali de forma separada. Então, o conjunto todo do plano de fundo tá sempre acontecendo no núcleo principal. Eu gostei como autora, ela acabou abraçando essas questões todas. Então, até aí tava tudo bem. E a gente tem esses plots finais, gente, que é mais clichês, tá? A Ellen Kennedy resolveu trazer alguns novos no final. Não que eu não tenha gostado. Eu queria só que fossem diferentes. Mas foram muito bonzinhos também. Então foi um livro fofinho, foi um livro engraçado. Foi ótimo pra tirar da ressaca literária. Inclusive, eu recomendo vocês que leiam esse livro pra sair de uma ressaca. É uma leitura leve, uma leitura fluida. Você quer ver o que vai acontecer no capítulo seguinte. Então, é uma leitura que faz sentido pra mim ler quando você tá em ressaca literária, justamente por conta disso. Ele é um livro que você vai até o final. Você não vai abandonar, não, prometo. Então, eu dei 4 estrelas e meia. Eu ia dar 4 estrelas. Porém, eu resolvi dar uma meia estrelinha ali por conta das emoções finais. Eu sou muito emocionada com a avaliação. Vocês sabem disso. Não nego e tá tudo bem. E, na verdade, eu decidi tirar só meia estrela por conta que eu achei o final poderia ter acontecido de uma forma diferente. Sabe? Quando a autora precisa fazer aquele drama final e aí ela não tem pra onde correr, ela joga mais um clichê, assim, sabe? Só pra dar aquele draminha final. Foi o que ela fez, assim. Mas eu ainda achei bom. Até porque a solução que ela tinha em relação ao livro faz sentido ela ter caminhado por aquele caminho, sabe? Ela poderia ter pego um atalho diferente, óbvio, poderia ter trabalhado um drama até maior. Ela tinha material pra isso. Mas eu entendi o que ela quis fazer, porque tinha tudo a ver com um personagem, gente. O Garrett, ele não é tão dramático e tão triste assim, sabe? A Hannah não é uma personagem que carrega tantos sentimentos negativos. São dois personagens alto astral, sabe? Então, no final das contas, fez sentido o plot ser assim. E aí, por conta disso, eu dei essas 4 estrelas e meia. Essas estrelas todas pra ele. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou começar os spoilers agora, porque não dá, gente, pra falar de coisas como romance na
parte sem spoilers, então eu vou deixar aqui, a partir de agora, o momento com spoiler. Se você tá indo embora, beijinho pra vocês. Obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E agora, bora começar com essa avaliação. Vamos falar dos traumas sexuais de uma pessoa? Bora falar. Então, a Hannah, ela foi vítima de estupro, então ela não tem algumas questões, ela não consegue se relacionar bem com os caras. Ela não consegue chegar lá com ninguém, e ela fica frustrada. Ela, inclusive, teve um relacionamento com outro homem, que é um outro menino, eu acho que era David, eu não lembro o nome dele agora. Beta, corrige pra mim se eu estiver errada. Que foi um cara que ela namorou 9 meses, mas ela não conseguia chegar lá, então ela era muito frustrada. E a gente tem Garrett chegando. Garrett que traz, gente, um questionamento super legal e super que faz sentido, porque ela não conseguia se ver numa posição de lugar vulnerável como mulher no relacionamento. Então, por isso que ela era muito frustrada nos traumas sexuais dela por conta disso. E aí ele apresenta uma opção, sabe? Que é você controlar o seu próprio corpo e entendê-lo de certa forma enquanto eu estou aqui. Então fez total sentido na minha cabeça. E, cara, me emocionou, que eu falei, cara, faz tão sentido. Se a gente pesquisar, a gente vê, né, que o maior medo das meninas é sobre o controle do próprio corpo, até onde a gente consegue controlar o nosso próprio corpo e como que isso pode ser colocado em pauta, sabe? Fazia tanto sentido. Eu falava, meu Deus, e era umas cenas tão agradáveis. Eu não quis rir em nenhuma delas, juro pra vocês, mas me prendia e era extremamente divertido, assim. E era leve em alguns momentos, mesmo trazendo uma base, tipo, pano de fundo com temas tão pesados, ela tava literalmente trabalhando os traumas dela, mas o Garrett colocava isso num ponto de vista tão diferente, e ele falou, porque eu não tô aqui pra ser o seu coach sexual. E a Hannah, realmente, você não tá, mas é o lugar que eu quero que você fique, que é onde vai ser mais seguro pra mim. Então, eu vi esses momentos, assim, que me agradaram bastante. Muito diferente a forma como a autora traz essas questões dos traumas, não tinha lido parecido ainda. Eu acho que o mais parecido que eu vi, mas que não chega nem perto, é em Um Caso Perdido, da Colleen Hoover, onde nós também temos um acontecimento um pouco semelhante de alguma forma, mas que é tratado num tom e numa abordagem, numa visão muito diferente, mas que quer, sim, trazer uma responsabilidade pro casal pra tratar com traumas passados. E aí a gente tem isso agora aqui também. Eu não sabia que o livro trazia temas pesados como violência, abuso, estupro. Eu fiquei um pouco surpresa, porque eu nunca vi ninguém falando isso. Não vi as pessoas, eu talvez tenha deixado passar, óbvio, os avisos no TikTok, mas eu não vi as pessoas falando, então eu fiquei bem chocada, porque eu não sou de ler sinopse, então eu fui ler o livro, assim, a sinopse, e eu fiquei surpresa, eu não vi as pessoas falando dos gatilhos. Vamos falar um pouquinho da apaixonante do Logan, que é esse melhor amigo do Garrett, e que ele tá pra ser o personagem do segundo livro. Ele vai ser o nosso protagonista do livro 2, que eu acho que é o Erro, se eu não me engano, acho que é esse. E assim, gente, ele gosta da Hannah, e eu só percebi isso porque eu fui ler a sinopse do 2, porque eu queria saber quem eram os protagonistas. Não entendi. Pra mim era meme esse apaixonante dele toda, e que ele tava usando isso só pra provocar o Garrett, sabe? Implicar com o irmãozão dele. E aí eu vi que isso é real, e então estou um pouco curiosa o que vai acontecer no livro 2, ok? Mas faz sentido, sim, ele ter brincado com isso em alguns momentos, pra tentar não levar isso tão a sério pro coração. Óbvio que faz sentido. Então, vou ler o 2 pra descobrir o que vai acontecer. Sobre a reta final e do fato do pai do Garrett ter chegado e proibido a Hannah, simplesmente de não namore meu filho, senão vou tirar tudo dele. Naquele momento, eu lembrei da tal herança que ele já tinha falado tanto dos avós. Mas a gente vê uma cena dessa e a gente fala, meu Deus, será que até a herança ele não vai ter mais direito? Então eu fiquei, meu Deus, essa herança. Eu fiquei com isso na cabeça a reta final do livro inteira, tentando descobrir que herança era essa, onde que isso ia acontecer, onde que isso ia voltar, e que se isso tinha a ver com a resolução final, que era ela, de alguma forma, contar pro Garrett, ou o Garrett descobrir, e eles conversarem, porque o livro realmente se resolveria numa conversa. Então, óbvio que foi o que eu falei. Eu tirei meia estrelas por conta disso. Porque pra mim, ele ia pra uma coisa muito mais dramática, que a Hannah ia ter uma dificuldade muito maior em relação a ele, ou que eles iam brigar por algo muito pior, assim, ou que ele ia agredir alguém, porque o Garrett, ele ficava naquele lugar, né, de que, será que eu sou meu pai? Será que eu sou parecido com meu pai? Até onde eu vou ser um Phil Graham? Será que eu vou ser só bom no rock? Ou se eu vou ser muito agressivo também, sabe, com as pessoas que eu amo? É óbvio, senti muita falta de questionar mais essas tendências de raiva e de violência do Phil. Não questionar, assim, dar justificativas, mas trabalhar mesmo. Trazer esse personagem pra ter diálogos mais longos, aparecer mais vezes, porque ele não é só dito como vilão, ele é alguém que também precisa pagar pelo que ele fez. E assim, não aconteceu. Ele simplesmente só ficou sozinho. Óbvio, isso pode ser um preço a pagar futuramente a ele. Ele perdeu um filho, literalmente, um filho dá adeus a ele na vida. Isso é complicado, mas não é assim, né, que deveria ser. Eu acho que deveria ter ido rolar
rolado uma polícia, uma prisãozinha, né, gente? Eu queria. Mas, no final das contas, eu gostei. Eu gostei porque faz sentido a Ellie Kennedy colocar esse drama final nesse limite, sabe? Porque a solução era simplesmente que ela precisava saber que o Garrett tinha uma herança. Então fazia sentido. Então acho que é isso. Eu não queria falar tantos detalhes, justamente porque eu falei que tem uma live maravilhosa no canal da Teresa. Então assistam lá. A gente fala muito sobre algumas questões mais internas desses personagens, mais elementos das meninas, os secundários, os terciários, não sei. Todos os personagens são discutidos lá, então eu vou deixar aqui pra vocês nos cards. Lembre-se sempre de avaliar esse vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, esse veredito de acordo até aqui. Se você é fã, cabuqueiro, leu esse livro, já tá aqui até agora, muito obrigada. Lembre-se sempre de compartilhá-lo nas redes sociais. O link mesmo, tá? Não tire pedacinhos de contexto, isso pode gerar problema, ok? É aquilo, gente. Lembre-se sempre de utilizar o link do Kabuki TV da Amazon, super importante. Utilizá-lo, você ajuda muito a financiar o Kabuki TV a continuar existindo aqui no YouTube. Lembre-se sempre disso. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É literalmente minha opinião geral sobre o que eu li, o que eu vi ali, tanto dos personagens centrais como das temáticas que a autora escolheu pra trazer pra esse livro. Foi o que eu falei, gostei, dei 4,5 estrelas, virei Maria Patim sim, e fui sincera em alguns momentos nesse veredito, porque eu achei que merecia, assim, falar que nem tudo precisa ser puxado tão pra baixo no livro desse. Então, acho que é isso, espero muito que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueçam de seguir as redes sociais do Kabuki TV, a gente tá no Twitter, tá no Instagram, tá na Twitch, tem o Discord, enfim, espero vocês lá. Big beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!